Bem-vinda, Mayu. Vai ficar fazendo muito barulho. Pois é, Obrigada. seja bem-vinda, tá? É assim Obrigada. mesmo, live tem que ter emoção. Se não tiver emoção, eu nem vinha fazer a live. Tem que ter emoção, tá? Acontece dessas. O mundo tecnológico é assim. Gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Aldacia Almeida, sou enfermeira neonatal, sou consultora de aleitamento materno, trabalho com laser terapia, sou doula também. O meu atendimento todo frente à consultoria em amamentação é domicílio, né? Hoje eu trouxe aqui Mayumi, que é psicóloga, que é doula, e o tema é um tema bem amplo, né, Mayumi? Dá para falar de muita coisa. Então, mãe que é mãe do parto sente dor, né? No parto sente dor. Então, o que que ocorre? É necessário realmente, né? Às vezes as pessoas falam assim, qual foi a sua via de parto? Você pariu o quê? Cesárea ou natural? Ah, eu parei cesárea. Ah, você nem pariu, não sentiu dor. Para ser mãe, tem que sentir dor, né? Então, a mulher, de fato, ela precisa sentir dor para parir. A via de parto faz com que a mulher se sinta mais ou menos mãe, assim como às vezes o amamentar. Tem mulheres que eu atendo e elas falam, mas eu me sinto uma péssima mãe, eu não consigo nem dar o peito ao meu filho, né? O parto foi cesariana, eu queria normal, foi uma cesárea, eu já não consigo amamentar. Fora todos os medos que existem, que são construídos e ditos pra gente, os monstros que nos contam durante toda a maternidade, né? Toda a gestação. E depois que o bebê nasce, essa mulher, ela quer vestir uma capa de super-heroína, de super-mulher e dá conta de tudo sozinha. Algumas porque realmente não tem um apoio e outras porque não aceitam esse apoio. Então, Mayumi, eu queria que você me dissesse de onde vem, né, essa cultura de que a mulher ela tem que dar conta de tudo, ela tem que ser heroína. De onde vem esses monstros desde a gestação, esses medos que são implantados na mulher e que fazem com que às vezes ela chegue nesse momento final da gestação e início do puerpério com tantos medos. Uhum, uhum. Eu não sei quando começa, mas quer dizer, eu sei. Mas eu não me lembro de. Eu ainda não sou mãe, né? Boa noite, gente. Desculpa pela confusão da entrada e o atraso. Respeito muito o tempo de vocês. Obrigada por estar aqui. E assim, desde que a gente se entende por gente, enquanto mulher, a gente vai passar por uma série de restrições relacionadas a como nascemos, né? Nós temos coisas a fazer, muito mais responsabilidades, e isso dificulta todo o processo de aceitar a ajuda. É como se a gente depende, se a gente aceita ajuda, é como se a gente não fosse essa mulher toda que a gente deveria ser, né? E aí, muitas vezes, nos violentamos. Então, assim, na gestação, que é o foco hoje, a gente vai pensar todas as responsabilidades se iniciam, né, desde muito cedo, mas estão centradas na mulher. Então, ela tem que fazer diversos exames, tem que se preparar para esse filho, tem que preparar as coisas objetivas, as questões de saúde, tem que estar bem, né? A mulher tem que estar bem, porque se passa essa ideia de que o estresse atrapalha o bebê, a ansiedade atrapalha o bebê, então você tem que estar bem. Então, não importa o que esteja acontecendo, você tem que se manter bem para o bem do seu bebê. E aí tem essa questão do parto, da via de parto. E aí, mamãe que é mãe tem que sentir dor. Qual é a mulher que não sente dor, né? Qual é o momento da vida em que a gente não sente dor? É a dor física que se trata do tema, porque a dor emocional, dor da exigência, dor da culpa, todas nós sentimos, mesmo antes da maternidade, que é o ponto que eu queria chegar. É. Mesmo antes da maternidade, a gente vai trazendo várias dores e várias culpas que estão relacionadas a esse processo, coisas que a gente tem um controle, né, e coisas que a gente não tem um controle. O corpo da mulher grávida é um corpo que todas as pessoas têm informações importantíssimas para dar. E quando essa mulher tem um bebê,
também se tem muitas informações importantíssimas para ela, mas todas as informações que chegam, todos os lugares que essa mulher é bombardeada, estão relacionadas com a não efetividade dela, como se ela não fosse o suficiente. Então, assim, no parto, independente da forma como você escolher parir, você vai receber críticas. Se você parir de um parto natural em casa, você vai sofrer críticas. Se você parir de um parto normal no hospital, você vai sofrer críticas. Se você tiver uma cesárea agendada, você vai sofrer críticas. E se você passar por uma agendada, por uma cesárea intraparto, você vai sofrer críticas. Então, estar no mundo e ser mulher é passar por esse processo de dor, de violência, de culpa. Sim. Sim, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas são muito próximas de mim, assim, evitem falar, né, dos nossos, do que a gente está planejando, projetando, porque o projeto do outro talvez não coincida com o seu projeto. E aí, nesse momento em que você fala, né, sobre o seu projeto, sobre a sua forma de fazer, e se não é igual ao do outro, ele pode não validar ou validar. E nesse momento de gestação, sobretudo no final, que a gente já está muito ansiosa, né, muito cheia de medos e de tensões, porque é normal, é hormonal também, acaba gerando expectativas e, às vezes, quando você recebe uma negativa de alguém, e principalmente se alguém do seu meio, né? Você acaba ficando triste, ansiosa e repensando se de fato você está no caminho certo e acaba gerando dúvidas. Uhum. Com certeza. Eu encontrei uma pessoa essa semana, Camila, ela também é consultora de aleitamento, lá no Canadá. E aí ela estava falando comigo que um dos conselhos que ela dá para gestantes, para as puérperas que ela acompanha, é o sorrir e acene. Sorrir e acene. Às vezes a pessoa vai te oferecer uma informação e você pode comprar brigas se você tiver energia para aquilo, e cada um vai escolher da sua forma, mas às vezes, para facilitar, para que o seu foguinho interno não seja apagado ou diminuído, você vai ter que se proteger. Então, você vai ter que escolher quais são as brigas. Então, assim, independente de qual seja a sua forma de maternagem, o que você escolher para iniciar esse caminho, você sabe, você precisa se informar bem, se informar da sua escolha, né? Se fortalecer, encontrar pessoas que confiem no seu processo, na sua intuição, no seu desejo. Seja uma pessoa que seja seu companheiro ou companheira ou alguém que esteja perto. Você precisa de alguém que confie em você e confie nas suas escolhas para que você se mantenha fortalecido. E você escolha com quem divide isso. Porque se você compartilha para outras pessoas, que é uma escolha também, que talvez você dê conta, mas se você compartilha, essas pessoas vêm com uma negativa, com uma crítica, e isso pode te deixar ansiosa, porque uma coisa que nenhuma mãe quer é fazer mal para o seu filho. E esse é um momento de muita vulnerabilidade, fragilidade, né? A gente já está ali, na gestação tem um processo que se chama transparência psíquica, que é um momento em que essa mulher está muito vulnerável às experiências que ela teve e às experiências do mundo. Então, assim, nessa gestação, essa mulher vulnerável recebe essas informações do outro e isso impacta negativamente nas escolhas e no bem-estar. Então, assim, uma coisa que é dita para uma mulher numa experiência de vulnerabilidade pode ficar ali reverberando nela e, por exemplo, pipocar no parto, pipocar na amamentação. Então, uma coisa que se diga assim, talvez você não consiga. Então, chega para essa mulher de uma forma diferente. Por isso que é muito importante que a gente confie e tome muito cuidado com o que a gente diz para essas mulheres, né? Porque elas precisam de pessoas que confiem nela. Sim. É engraçado, assim, quando a gente tá gestante, né? As pessoas falam, nossa, que barriga pequena, né? Ainda tá com essa barriguinha desse tamanho, então, essa barriga não cresce. E isso é tão automático da gente colocar as coisas que a gente pensa que quando a gente vê até a gente sai e a gente não percebe, né? Nossa, que barriga grande, não tem dois, não, né? Você já tá muito, muito inchada. Eu mesmo, já no final quando eu já estava próximo de parir, eu ficava muito ansiosa, porque as pessoas diziam assim para mim,
você não aguenta até o final, não. E eu ficava muito estressada com isso, porque realmente algo dentro de mim me dizia que eu não ia aguentar até o final, e eu não fui até o final, né? Eu não fui até os 9 meses, eu fui até o sétimo. Mas isso era uma forma de ficar me validando o medo que eu já tinha. Eu já tinha esse medo de não ir até o 9º mês, né? De não suportar por todo o mal-estar que eu sentia. E as pessoas ficarem me dizendo aquilo, nossa, era como se ficasse o tempo todo buzinando no meu ouvido e validando apenas o que eu já tinha certeza, que eu já estava cheia de medos. Então, é mais acolhedor, às vezes, um silêncio, um olhar. Às vezes é mais acolhedor o silêncio, não dizer nada. Por que emitir a nossa opinião, né? Uhum. Tem uma pergunta. Pode falar, mãe. Eu vou ler a pergunta daqui a pouco. Pode falar. Pode ler a pergunta, depois eu. Por que alguns esposos não demonstram importância na gravidez da mulher? Parece não se importar. Uhum. Isso tem várias explicações e vai depender de cada pessoa, né? Mas a gestação para o homem é um outro processo, enquanto para a mulher é um processo visceral que acontece em seu corpo, as coisas estão modificando, ela sente o desenvolvimento dessa criança. Para o pai, ainda é um processo muito no simbólico, muito na imaginação. E muitas vezes não consegue se conectar com aquilo que essa mulher está sentindo. Porque a gestação para um homem é um processo de empatia, né? Um processo de escolha, enquanto não para a mulher é diferente. Então, é super importante o engajamento paterno. Tem vários benefícios e várias evidências que comprovam os benefícios. E fora que quando um homem está conectado, como quando um companheiro está conectado com essa mulher pode ter um pré-natal melhor, pode se sentir melhor, pode estar mais conectada com ela mesma, né? Porque são tantas aí, uma das coisas que se tem aí nas inseguranças das gestantes é a questão do seu corpo, né? A gente aprende que a gente só merece ser amada quando a gente está lindíssima, quando a gente está bem com o nosso corpo e etc. E muitas vezes esse distanciamento que alguns parceiros se encontram faz essa mulher pensar sobre elas mesmas. Então, assim, se meu companheiro está se afastando de mim, é porque eu não estou mais bonita, é porque ele está com uma outra pessoa, que é uma outra coisa que é alimentada para gestantes. Então, assim, você tem que estar ali. O seu corpo está acontecendo uma revolução, você tem um monte de hormônios diferentes, toda a sua família está mudando, tudo que aconteceu até ali vai precisar ser significado e transformado, e as pessoas ainda exigem dessa mulher que ela esteja presente sexualmente no seu relacionamento. Né? E aí a gente esquece que também muitas vezes esses homens não se sentem à vontade para ter uma relação sexual, por conta de todo o imaginário do que a gestação representa, né? De muitas coisas que estão relacionadas com ele mesmo e não necessariamente com a mulher que está ali. Sim. É interessante que às vezes isso não é nem uma questão para o marido, assim, por exemplo, eu já atendi pacientes da mãe perguntar, assim, a paciente estava com bastante edema e aí após uma sessão de laser terapia, a primeira, a segunda, ela desinchou absurdamente, mas ficou ainda com aquele abdômen alto, até porque o útero em si não contou, né, para o local. E a mãe, sim, e quando ela vai perder esse buchinho, né? Vai diminuir quando isso aí, porque essa barriga aí não tem condições, né? Ou então a sogra me perguntar, depois de a mulher ter parido gêmeos, né? E essa barriga volta quando? A mulher totalmente desinchada, já bem, o corpo já praticamente voltado ao normal. Eu falo, nossa, eu tenho uma filha de 5 anos, não procuro até hoje meu bucho para poder deixar em algum canto, não consigo. Como é que essa mulher vai perder o buchinho dela com 10 dias? Então, assim, é uma preocupação com o corpo do outro, né? Assim, que às vezes aquela mulher, ela tá bem, o marido, nossa, apaixonado por ela, né? Naquele momento vivenciando, né? Quando é que passa uma vez uma voz assim, passa um pó de arroz na cara para seu marido não te largar, né? E então, assim, eu sempre falo isso para as mães, assim. Se seu marido está percebendo que você está muito acabada, certamente ele está bem descansado. E se tem alguém muito descansado, é porque alguém está com uma sobrecarga muito grande, né? Tá ruim para todo mundo. Esse é o normal. Tem que estar difícil para os dois.
Se tem alguém muito bonito e com a maquiagem muito bem feita, né? Alguém está sobrecarregado nessa relação. Tá difícil para alguém. O pós-parto é difícil para os dois. Nossa, como você falou, a mãe, ela passa pelo processo biológico, então ela sente aquilo. O pai, ele vai caindo homeopaticamente. Então, ele também está sentindo aquela paternidade chegar nele. É difícil, ele tem as questões dele, tem as dificuldades totais. É verdade, tá rindo horrores aqui. Então, assim, é difícil para ele também. Então, se ele está muito descansado, se ele está conseguindo fazer muitos eventos sociais, né? Então, assim, tem alguma coisa aí que não está bem sincronizada, né? Tá mais em um canto, menos no outro, porque isso também às vezes faz parte da cultura da gente, né? De que a mulher que tem que se doar, a mulher tem que se dar. Por que a mulher tem que se dar tanto? Né? Quando volta Eu me lembro que quando eu voltei a trabalhar, eu sofri de amnésia. Eu não conseguia, né? Eu vou ser demitida, porque eu não conseguia fazer absolutamente nada. A minha mente era um caos. Eu fiquei com a sobrecarga de coisas tão grande que teve um dia que eu escrevi o meu nome por um lapso assim de 3 segundos. E foi o dia que eu chorei absurdamente, que eu falei, meu Deus, a que nível eu cheguei? Eu esqueci o meu nome. Alguém perguntou qual é o seu nome, eu fiquei com aquele olhar assim, perdido, meu nome. E quando o nome veio o olho, comecei a querer chorar, mas eu estava na rua e cheguei em casa e chorei muito. Né? É uma sobrecarga muito grande de um bebê, né? Poxa, nesse momento você quer que a mulher fique linda, plena, gente, só nas redes sociais. E assim, na casa delas, de fato, isso não está acontecendo, não é verdade. Eu também Uhum. tá, tudo tranquilo. Uhum. É isso, né? A gente vai fazendo com que essas mulheres estejam cada vez mais culpadas, cada vez mais exigidas, né? A gente exige muito da mulher, não só na gestação, começa muito antes, como eu falei, desde quando uma mulher decide engravidar, quando ela tem uma decisão, quando ela tem o desejo de engravidar e começa a se preparar, toda a responsabilidade recai sobre a mulher. Então, quando ela está gestante, também, se uma mulher engravida, é responsabilidade dela. E se em qualquer momento ela fica triste, porque você quis, porque você quis, então você vai ter que aguentar isso aí. Então, assim, a gestação é um período de muitas mudanças, mudanças físicas, hormonais, emocionais. O cérebro da mulher muda. Então, tá aí explicação para os esquecimentos, né? Além da sobrecarga, além da privação de sono, que também geram amnésia e o esquecimento, também tem esse cérebro que se adapta para a chegada do bebê, né? E a gente vincula muito a beleza para um padrão que é irreal. Uma mulher bonita é uma mulher sem poros, é uma mulher extremamente magérrima, né? Ainda se tem essa ideia. E a gente precisa transfigurar a ideia de beleza. Beleza é estar bem, né? Para mim. Beleza é você conseguir entender. Beleza, para mim, é você ter condições ali de oferecer para o seu filho o que é necessário. A beleza do momento, de estar ali em cada fase da melhor forma possível. Então, assim, uma mulher que gestou, que pariu, ela tem um corpo que foi casa, né? Uma mulher que não gestou e não pariu e quer ser mãe, ela gestou de outras formas e ela escolheu ser casa ainda, assim. Ela escolheu ser lá. Então, como não ver beleza nesse lar, nesse lugar que é colo, nesse lugar que é carinho, nesse lugar que é amor, nesse lugar que é alimento, que é, enfim, muitas vezes a gente vai esperando que a mulher ela desempenhe que ela seja essa mulher mesmo, polvo, né? Que faça várias coisas, que dê conta de tudo, que esteja sempre resolutiva e sempre fazendo mais que os homens, por exemplo. Porque a gente está o tempo inteiro fazendo coisas. Por exemplo, se uma mãe senta no sofá, se você for ver o mapa mental, pode saber que essa mãe está com um monte de abas abertas aqui em cima. O homem geralmente está só fazendo aquilo, não todos, claro, mas tem a maioria, na verdade, está ali só fazendo aquilo. Não está pensando no que o bebê vai comer no outro dia, ou, enfim, em todas as coisas que precisam ser pensadas no cuidado para uma criança. Então, a gente tem muitas exigências para a mãe, que a mãe tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, que tem que. E a gente vai, enquanto pessoas, vai introjetando esses tem quis. E quando a gente não consegue, porque é impossível, é violento,
a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, porque a gente vai criando na nossa cabeça várias expectativas e várias fantasias. Tem muitas mulheres que chegam, que eu conheço, e diziam assim, olha, quando meu bebê dormir, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ler 10 capítulos de livro, vou lavar roupa, vou cozinhar, enfim. E, na verdade, às vezes não consegue nem lavar o cabelo, porque um bebê, ele demanda muito. A gente fala que bebê é só chorar, comer, cocô, xixi não é. Um bebê, ele exige muita energia, muita energia. Então, assim, vamos dizer que, na maioria dos casos, um bebê exige de você 95% de você. 5% fica para todo o resto. E você quer, nesses 5%, E é fazer para você tudo. dormir. Nesses 5% conta com dormir, viu? Nesses 5% fazer tudo que você fazia antes de se tornar mãe. Como é que essa conta vai bater? Não vai. E faz com que a gente se sinta culpada, depressivas muitas vezes, né? Deprimidas, na verdade, e ansiosas, porque a conta não fecha. E também agora, sendo um pouco advogada do diabo, deixa eu defender aqui também os pais, né? Nossa, Maiane, que chique, eu tô tomando água, você tá tomando suco. O que que acontece? As mães também queixam muito que os pais às vezes não participam, que o marido não participa, que ele não é tão presente, etc. e tal. Mas eu também vejo muito das mulheres não permitirem a inserção do pai, de permitirem que eles paternem. Porque assim, se eu pedir para você fazer qualquer atividade que eu faça, aquele filme Se Eu Fosse Você, fala muito disso, você nunca vai fazer da forma como eu faço. Você vai chegar no objetivo final da minha solicitação. A entrega, né, vai ser 100%, mas não dentro da forma como eu faria. Cada um tem a sua forma de fazer. E aí, muitas vezes, vem a filha que o pai arrumou. Às vezes a criança vem com a meia quadriculada, com o short florido, com a blusa listrada, né, com o laço cor-de-rosa. Mas, gente, ele fez, né? Ele fez. Então, assim, é necessário também respeitar o limite de cada um e as questões de gênero. Eles não vão ter essa habilidade. Meu marido me fala assim: você sabe, né? Eu tenho que levantar 1h30 antes para poder arrumar ela para a escola. Você levanta e meia hora ela tá pronta. E ele deixa tudo pronto como eu deixo de noite. Mas ele não consegue, ele leva o triplo do tempo. Então, pentear um cabelo para ele é uma tarefa difícil, né? Arrumar, ver as coisas, lidar com a birra, com a mãe. Então, nós somos temos mais habilidades, até porque, diante da nossa questão da cultura da mulher, a gente sempre faz tudo muito, né? Nós somos multitarefas. E os homens têm sempre aquela coisa focada. Até porque também se a gente precisar, às vezes, de uma visão focada de uma coisa, a gente não tem, né? E é uma questão de gênero. Então, é deixar também eles exercitarem a paternidade deles da forma que eles podem. Tem mães que não deixam o pai pegar. Ele não vai carregar, não, não. Troca uma fralda, dá um banho. Eu tive uma mãe que quase ela infarta. Eu vi assim, a mulher ficar pálida. Ele não vai dar banho. Eu digo, hoje quem vai dar o banho é ele. Vamos lá, porque ele vai dar o banho. Ele vai trocar uma fralda. Qual o problema? Ele trocou uma fralda maravilhosamente bem. Fazia coisa. Ela, então, assim, não deixa o pai também exercer. Aí depois eu já cheguei para ela e falei, eu chamei ela e conversei. Pronto. Depois você se queixa que você está sobrecarregada. Por que será que seus pés estão inchados? Por que será que você está exausta e você diz que dorme, não sente nem o corpo encostar na cama? Você está procurando o seu cansaço também. Então é necessário deixar que o outro também lhe ajude, porque tem gente que não consegue ser ajudado. E isso é complicado. E tem assim, a questão é que muitas vezes, e é uma coisa assim que eu vejo muito, é a questão assim, o bebê é como se fosse a responsabilidade da mãe. O bebê, ele nasce, né? Quando ele nasce, ele tá ali com a mãe. Quando ele nasce, ainda assim, todos os dedos e toda a responsabilidade recai muitas vezes sobre essa mãe, que não aprende. Então, assim, além disso, além da responsabilidade recair muito sobre a mãe, de maneira social, tem os aspectos, a gente não tem como comparar, não tem como a gente não pensar nos nossos aspectos de mamífero. Não que a gente seja como qualquer mamífero, porque a gente tem a sociedade, as questões, né, sociais, as questões de raciocínio diferente dos animais, não que eles não raciocinem, mas de outras formas. Então, assim,
tem esse lugar de bicho, sabe? Esse lugar primitivo, esse lugar de proteção, de é meu, é minha cria. Tem isso também, tem a parte animalesca, tem a parte social que embasam esse lugar dessa mãe que não permite que o pai chegue. E muitas vezes tem essa mulher que não permite, claro que existe ainda muitas mulheres que não permitem que esse pai assuma o lugar que é dele, mas também existem pais que não se responsabilizam e mães exaustas, né? Porque assim, muitas vezes uma mãe exausta, uma mãe que não dormiu, não vai gastar 1 hora e meia para ensinar o pai a fazer, porque ela quer descansar, então ela vai usar as meia hora para fazer. É como uma criança. Se você sabe todo o processo sobre Montessori, sobre independência, enfim, tudo isso. Mas você está atrasada e a criança está demorando para colocar o sapato. Muitas vezes o primeiro impulso é ir lá e colocar o sapato da criança, né? Porque, às vezes, diante da nossa exaustão, a gente não consegue, a gente precisa, sim, que esses pais estejam presentes, conectados. E tem esse lugar, né? São várias questões que a gente poderia fazer uma live só para falar sobre isso, mas, assim, tem várias questões. Tem a parte animalesca, tem a parte social, né? Tem a parte de nascer um senso de responsabilidade nessas mães, tem a parte da preguiça, tem a parte de que todas as informações chegam para a mulher e não para o companheiro, né? Tem várias coisas aqui. Tem o machismo, tem o patriarcado, tem a licença paternidade que é muito pequena. Então a gente precisa trabalhar nessas diversas frentes, né? Quando a gente vai falar no pré-natal, a gente tem que falar para esse casal, né? Para essa mãe, para esse pai. Quando a gente vai trabalhar como consultora de aleitamento, como você, a gente vai estar lá cuidando da mama da mãe, mas lembrando e engajando no pai da responsabilidade do processo de aleitamento, né? Quando eu vou trabalhar como psicóloga a partir de grupos terapêuticos, etc., eu vou trazer esse companheiro. E eu não trabalho com homens diretamente, mas eu sempre estou falando com as pessoas que eu tenho a oportunidade de participarem dos meus cursos, para que façam cada vez mais espaços para que esses homens tenham lugares de fala. Lugares para falar assim, eu não sei o que é tal coisa. Tem coisas que são muito óbvias para a gente, né? Porque a gente está envolvido nisso aqui, a gente acha que é isso, e é só isso. E todo mundo sabe disso. Mas não é, né? E aí eu sempre invisto na comunicação, eu sempre falo sobre a importância da comunicação. Então, assim, fala assim, olha, eu estou muito cansada, eu não tenho condições de oferecer as informações que você precisa. Mas para o meu bem-estar, né? E sendo o meu bem-estar também o bem-estar do seu filho, da sua filha, eu preciso que você busque informações. Eu preciso que você se conscientize sobre esses temas. Eu preciso que você seja pai, sim, mas não pai que vai fazer as coisas simplesmente do seu jeito, porque é desse jeito que você sabe. Mas um pai que sabe desse jeito nesse momento, mas que está buscando crescer. Né? Porque é muito mais fácil dizer assim, eu vou colocar aqui qualquer meia, eu vou colocar aqui qualquer meia para essa criança aqui, e aí a mãe não vai se retar e vai dizer para mim que não precisa fazer não, que ela vai fazer. Então, se for uma questão de eu não sei, tudo bem. Ninguém nasce sabendo, nem mãe, nem pai, ninguém nasce sabendo, mas uma coisa é engajamento. A gente Sim. precisa ter pais cada vez mais engajados a aprender, sabendo que eles não nascem prontos, ninguém nasce pronto, e para isso a gente precisa de espaços, né? Cada vez mais espaços de psicoeducação, espaços de desenvolvimento, de crescimento aí. E cada vez mais mães que são mães de menino falam, nossa, quando eu vejo uma mãe de menino, eu falo, você tem uma responsabilidade de colocar um homem melhor nesse mundo, um marido melhor nesse mundo, mais participativo, né? Porque assim, também os nossos maridos, eles também vêm com defeito de fábrica, né? Vem da cultura, daquela relação que ele tinha, de como a mãe criou ele, de como ele não ajudava. Principalmente aqui no Nordeste, né? A gente tem essa coisa muito do que o homem não faz. Hoje está cada vez menor, graças a Deus. Mas, assim, o Sul já é mais diferente. É uma coisa até regional. Você vai para a Europa, principalmente os locais frios, né? Os homens, eles são muito convidados a estarem na cozinha, a estarem em casa, a estarem ajudando. Então, eles vão fazer normal, porque é do hábito que foi ensinado, que eles estão na casa aprendendo a cozinhar, porque está todo mundo ali na cozinha, as cozinhas italianas, é todo mundo junto, todo mundo aprende. Os homens italianos,
cozinham, né? A maioria, todos os italianos que eu conheço, todo homem italiano que eu conheço, eles cozinham e cozinham muito bem, porque é da cultura, né? Os gaúchos também, é da cultura deles. Então, assim, claro, tem aqueles que não seguem a regra, mas assim, por quê? O frio, ele faz com que as pessoas fiquem em casa, muito em casa. Então, as atividades são todas dentro da casa, né? Quando você vem para um local, uma cidade tropical dessa, aqui só o verão é o quê? Rua. Então tá todo mundo na rua, né? Todo mundo se deslocando e tal. Então é cultural também, né? E hoje está vindo já a inversão disso. Os homens estão sendo convidados a isso e as mulheres que estão muito na rua, né? E com essa sobrecarga já não estão querendo mais também isso. Então elas também estão convidando esses parceiros. Então é abrir também um leque de possibilidades para uma vida diferente. Uhum. Alguém fala assim, ou seja, corona. Fica em casa, cozinhe, façam essas coisas que os italianos como fazem. Mas assim, ou não, né? Porque lá o bicho Nem pegou. tanto, porque ela calastrou a coisa mais do que nunca. É. Mas assim, é cultural sim. A maternidade e a paternidade vai depender do lugar em que essa mulher existe, né? No lugar que esse homem existe, né? Naquele lugar. A gente não é uma coisa, a gente é específica, não existe uma essência da maternidade, não existe a essência da paternidade, existe a maternidade em uma cultura. Claro que vão ter aspectos que sejam comuns à maternidade, né? Tem coisas que são muito comuns, mas tem outras que não são fisiológicas, que vão depender da cultura que está inserida. E às vezes é uma coisa de muito perto, uma maternidade em Salvador pode ser diferente de uma maternidade no interior da Bahia, né, de uma maternidade nas regiões aqui circunscritas, porque cada pessoa vai desenvolver a sua maternagem a partir de todos esses aspectos, né, do social, do cultural, do político, do familiar. Né? Então, assim, a gente culpa e responsabiliza muito as mulheres por definir um padrão. Existe esse padrão de mãe, esse lugar que você precisa alcançar, e se você não alcançar, você não é uma boa mãe. Então, se você não sente dor, se você não se exclui das coisas boas da vida, né? Se você não é abnegada, né? Que é uma palavra que muito utilizam para mãe, se você não se doa completamente, e abandona todos os seus hábitos, você se torna essa mãe ruim, né? Essa mãe culpada. Então, tem aí muitas mulheres tentando gerenciar a culpa que foi introjetada com seus próprios desejos, né? Tentando se conectar com esses dois lugares, o que eu desejo e o que desejam para mim. É o que eu quero, o que eu sinto e o que todo mundo está dizendo. Então, a gente tem muitas vezes que lutar nesses dois lugares, para tentar encontrar um caminho do meio. Tem algumas pessoas falando aí o que fazer, né, para quando o pai ele não é tão colaborativo assim, que medidas você tomar. Outras já dizendo que a mulher também fantasia muito, realmente. A gente às vezes tem uma visão lá da princesa, né, do conto de fadas, de que o homem a gente vai chegar em casa e ele vai abrir a porta com a flor na mão e uma mesa posta. Sim, gente, ocorre em alguns momentos, né? Ocorre sim. Mas assim, a gente também fantasia demais. E isso é uma verdade. Quando essa ficha cai, que a gente não está casado com um príncipe encantado e que ele não vem no cavalo branco, é assustador, né? Outra aqui falando, necessita também de entender a sua referência de paternidade, isso é verdade, porque às vezes você. E de maternidade também, né? Era muito engraçado assim, às vezes algumas pessoas falam assim. Ah, mas é porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, eu tenho que pagar tudo, e aquela mulher isso sobrecarrega, e ao ponto de que, não, porque eu tenho que voltar a trabalhar, porque ele não aguenta trabalhar tanto. Como é que ele não aguenta trabalhar tanto? O trabalho mais tranquilo. Aí, quando eu vou sondar, assim, para saber como é que era essa relação da mãe, era a mãe que trabalhava, que mantinha a casa e que mantinha a casa organizada e também financeiramente. Então, realmente é a nossa referência, né, do pai que a gente tem. Se a gente quer aquele pai ou se a gente também tem a versão daquele pai, né, para poder reproduzir, né? E essa relação a gente vai reproduzir igualzinho o que a gente teve. E tem uma outra questão, é que muitas vezes a gente tem uma fantasia,
geral, tanto para a mãe quanto para o pai, que no momento exato em que as crianças nascerem, em que a gente tiver o filho, magicamente vai baixar algo em nós, né? Um download de uma pessoa totalmente diferente de quem somos. É uma pessoa que é super calma, que fala baixo, que faz tudo, que cuida. E essa pessoa, tanto a mãe quanto o pai, não vão se transformar magicamente. A mãe vai passar por algumas mudanças corporais que vai incentivar a investir nesse outro lado de forma mais intensa, também pelas exigências sociais, mas não se vai se transformar de uma noite para o dia. Você não pode casar com o Shrek e achar que ele vai virar um príncipe encantado, né? Você vai você tem que. E o Shrek se torna, né? Mas assim, você não vai casar com uma pessoa que nunca te ajudou, que nunca compartilhou com você as responsabilidades, melhor utilizando, né? Que fez. Que se tornar, que era de uma forma, ele não vai se transformar em uma outra coisa no outro dia. Então é importante que vocês conversem muito, né? Quem ainda não é mãe, que ainda quer ser mãe e tem um companheiro, converse muito para entender quais são as expectativas dessa pessoa para a responsabilidade, para a paternidade. Também o que é possível para essa pessoa. Claro que muita gente muda, a mudança está aí para todo mundo, mas não é mágico. Né? E às vezes você conhece aquela pessoa, né, e você exige uma outra postura dela, que ela se transforme magicamente em uma outra pessoa. E isso não vai acontecer, nem para você, nem para outra pessoa. Se você tem o desejo de ser diferente de quem você é, para ser mãe, é importante trabalhar nisso antes, porque no momento do rebuliço, da tempestade, do nevoeiro, né, muitas coisas vão ficar para depois, e isso pode trazer muita angústia. Então, assim, no casamento tem muito essa ideia de que eu tenho medo de que as coisas mudem muito, né? As coisas mudem na minha vida, e eu tenho medo de que nada mude, né? Que a outra pessoa não mude, que a pessoa não se transforme, que a outra pessoa não evolua. E é importante muito conversar sempre, conversar sobre o que essa pessoa pensa de ser pai, né? Quais são os desejos dessa pessoa para a paternidade, levar essa pessoa para o pré-natal, levar esse pai para o pré-natal, para tentar engajar dentro da sua possibilidade, né? Falar para ele para participar de rodas de paternidade, participar de palestras, de lives com pessoas que falam sobre o tema, se envolver na paternidade, né? Porque só se torna pai sendo pai, né? No dia a dia que se Isso. aprende. E está ali, e também assim, não é. Tem gente que fala assim, ah, é porque meu marido foi para todas as consultas comigo. Aí o homem tá ali, tá no WhatsApp. Ele tá ali, mas ele não tá ali. Você pergunta qualquer coisa, ele não sabe. Então, é o estar de corpo e de alma presente, né? E aí, o que acontece? Frente a isso, lá vou eu de novo, de advogado do diabo, de novo, defender os homens também, né? Tem mulheres também que às vezes também não se envolvem na maternidade, né? Eu tinha uma pessoa que eu atendia, e a mãe e assim, o pai, ele esterilizava as mamadeiras, ele esterilizava a bomba, ele foi comprar bomba, ele ligou para mim. Geralmente, quando o pai me liga, dos dois, um. Ou a mãe tá muito mal, ou a mãe não quer amamentar. E aí é ele que quer que a mulher amamente, né? Já fico tensa quando o pai me liga, assim. E aí, pronto. Aí ele me ligou e tudo, a gente foi, fez tudo. Ah, eu quero muito amamentar, eu quero muito. Você quer muito? Quer. Mas eu não tenho leite. Por que você não tem leite? Porque minha mãe não tinha, porque minha irmã não teve, porque. Aí que eu fiz a cirurgia de mama e aí vai. Pronto. No final das contas, esse pai tava colocando a bomba no peito da mulher, tirando o leite pra mulher, dando na colherinha dosadora para a menina o bebê não viciar não fazer confusão de bico. Ela acordava de noite, ela tem um sono muito grande e aí ele tirava o peito do sutiã e colocava na boca do bebê, dormindo na cama. E aí eu tive que chamar a mãe para conversar, para poder perguntar para ela: você quer amamentar? Quero muito. Você quer? Quero. Tá, mas bora lá. E comecei a mostrar para ela todo o processo e ela deu uma descarga de choro, fez aquela catarse e falou: não é o sonho da minha vida, porque eu achei que era mais fácil.
Então, assim, aí era ele envolvido no processo, eu digo certo. E quando você teve o bebê, eu já tinha perguntado para ela tinha me dito que foi planejado. Foi desejado? Foi. Mas eu não sabia que era assim. Se fosse assim, eu não queria. Mas agora não dá mais para voltar para o útero. E a criança já estava bem assim, recém-nascida, com uma conexão enorme com o pai, ao ponto de só se acalmava no colo do pai. Sendo que nessa idade é muito mais comum se acalmar no colo da mãe. Então tem o contrário também. Às vezes a mulher não se conecta nessa maternidade, ela não aterriza no planeta Terra, né? Então, são dos dois lados, não é só o homem que tem dificuldade de entrar na paternidade, não. A mulher também, né? Ela estava cheia de medos e acabou que desistiu. Não aumentou, desistiu e tá tudo certo, né? Ela tinha os medos dela e ele estava ali muito mais naquele suporte, entendeu? Ele dizia: "Eu tô exausto". Gente, eu chegava na casa, eu olhava para ele e dava pena. Ela sonolenta e ele cheio de olheira. Ele tava a mulher que amamentava. E eu sei que se ele tivesse peito, quem ia dar aquele peito era ele, mas ele não tinha. Uhum. Chegou no limite da exaustão dele. Isso pode acontecer por diversas maneiras, mas é muito mais comum que seja ao contrário, né? É muito mais comum essa mulher estar nesse lugar exausto e esse pai apenas ali sobrevoando a paternidade. E muitas vezes a gente precisa entender, escutar, escutar o que que essa pessoa está trazendo, escutar os motivos e as razões que fazem ela se sentir dessa forma e oferecer espaço, se for necessário, né? E se for uma escolha dessa mulher para fazer escolhas conscientes, né? De dizer assim, tudo bem, você não quer amamentar, quais são as suas possibilidades agora? O que é que você dá conta nesse momento, né? E com o pai também, ter esse olhar para as duas pessoas, ter um olhar para a família, né? Ter um olhar cuidadoso para essas duas pessoas, para essas três pessoas. É. Quanto melhor essas duas pessoas estiverem informadas, um cuidando uma da outra, melhor vai ser essa relação, melhor vai ser o desenvolvimento infantil, né? Melhor vai ser a relação com a saúde dessa mulher. Então, assim, a gente precisa oferecer, sim, espaços de escuta, de acolhimento para mães e pais poderem exercer a parentalidade da melhor forma possível. Porque sem informação, sem acolhimento, sem cuidado, a gente só fica reproduzindo padrões, reproduzindo o que a gente viveu, porque é sempre mais fácil entrar em contato com aquilo que a gente já sabe. E o que a gente sabe são criações tradicionais, criações patriarcais, o que a gente sabe é uma criação violenta, uma criação que não considera os aspectos emocionais. Então, a gente tem, sim, quando profissionais da área de saúde, o dever e a responsabilidade de cuidar dessas famílias no início da vida, né? Eu sou uma pessoa que tenho as minhas considerações em relação a isso e pensar que a minha formação e o meu jeito de ser, eu sou uma pessoa que é feminista, eu acredito muito nesse lugar, mas nesse quesito da paternidade, a gente tem que ter os ouvidos muito atentos e cuidadosos para que a gente não feche portas, né? Para que a gente não impeça que aquela pessoa ali naquela família cresça, né? E a gente precisa escutar muito nesse momento. A gente precisa escutar esse pai, escutar o que que ele traz, quanto profissionais de saúde. Enquanto mães e pais, ou enquanto mães, isso é muito mais difícil, porque no momento em que eu estou ali vivenciando esse processo, eu não tenho como oferecer essa escuta que meu companheiro precisa. Para isso, ele precisa da própria rede de apoio, né? Ele precisa dos profissionais que o ajudem nesse percurso. Então, eu, como companheira, não tenho condições, né? Mas talvez outras pessoas, se houver outras pessoas, essa mãe não fique sobrecarregada. Isso. Lembrando também, como você falou, não é um passe de mágica, não é um processo lento, assim como o da mulher, né? Mas embora por questões biológicas, né? Porque o bebê quando chora dispara na mulher hormônios, né? Desperta nela, isso é visceral mesmo, ela vai correr para poder acudir, ela treme, é normal, porque é uma descarga hormonal que é liberada naquele momento, mas assim, lembrando que se você também não vem, por exemplo, o sono. Para mim, o meu sono é uma coisa muito primordial.
Eu tenho dificuldades de ceder ao meu sono. Não tenho problema nenhum de dormir ao amanhecer, mas levantar cedo para mim é uma questão e prezo muito pelo meu sono. Quero dormir, dormir em quantidade. Não me satisfaço dormindo pouco. Não é porque eu parei que eu deixei de ter essa vontade. Então é igual o homem. Então, às vezes, a mulher também se coloca em um lugar que não é o local dela. E ela quer ser a mãe do esposo, tratar ele como um filho, né? De todos os mimos e cuidados. E quando chega no momento em que ela precisa dessa versão dele paterna e de homem, de marido dela, né? Ali predominante, ela vai ter dificuldade, porque ele não vai deixar de ser tratado como filho dela, que ela dava tudo na mão, a roupa na mão, que ele não acha as coisas na casa, porque o homem precisa de GPS, às vezes, para poder achar alguma coisa, né? Então, assim, não vai conseguir, isso não é construído da noite pro dia, né? Então, é entender que não é porque a criança nasceu que ela vai apertar aquele botão e ele, de repente, vai ser a pessoa que vai fazer tudo e vai ajudar. São processos graduais, como o da mulher também. A gente não vai virar supermãe, ninguém é supermãe para começo de assunto, e ninguém vai conseguir dar conta de tudo da noite pro dia. Impossível. Impossível. A gente vai pegar o bebê com dificuldade para dar o peito, para dar o banho, para trocar uma roupa. Também fala, nossa, Tassi, você chegou, trocou a roupa. O pediatra trocou a roupa que eu fiquei chocada. Quando eu vi, o bebê já estava nu. Aí eu falei, quantas roupas você acha que ele tira no dia? Nós somos bons no que fazemos repetidas vezes. Ele tira a roupa de vários bebês no dia. Você tem quantos dias? 5 dias tirando do seu. Você vai ficar melhor do que ele. Calma, né? Muitas mães que eu atendo, às vezes eu percebo engraçado, eu tenho um grupo de mães que eu atendo, e elas falam, elas começam, deixa que eu ajudo essa aqui, né? O nome do grupo é até Rede de Apoios. Deixa que eu ajudo essa aqui. Porque elas começam a ficar tão expert que eu sempre brinco. Vai tomar minha vaga, vai ser consultora de amamentação, eu vou ficar desempregada. Porque está fazendo tanto aquilo, né? Está desenvolvendo tanto aquilo, que já chegou no momento num lugar seguro para ela, que ela consegue exercer com habilidade. E não mais com medo, com desconfiança, com um tempo dilatado. E tudo vai se encaixando. Uhum. Você falou do GPS dos homens. Quem precisa de GPS aqui em casa sou eu, viu? Meu companheiro é ótimo de achar Tá tudo. vendo? Ele é ótimo. E é essa questão que eu queria trazer. Eu acho que está acabando, né? Que daqui a pouco. Tá acabando já. Uma das coisas que eu queria trazer em relação a esse assunto é que não existem coisas que um homem pode fazer e que uma mulher não que pode fazer, Só a não amamentar. ser que Só seja amamentar. parir, Parir né? só. O companheiro, o pai, não consegue, a não ser que seja, né, em outras disposições, mas o companheiro não consegue parir, não consegue amamentar. Todo o resto, tudo que não é biológico, ele vai conseguir fazer. Então, ele vai conseguir fazer tudo, desde que ele tenha tempo, né, e tenha tempo para conseguir aprender. A ideia de que existe um instinto materno é violento, é muito violento para as mulheres, porque coloca ali, você já sabe, então é só você se virar. E se você não se vira, se você não sabe, o problema é seu, se resolva, porque deve ter algum problema em você. É violento, muito violento para as mulheres e também é violento para os homens, né? Essa ideia de que ele vai se conectar apenas com a mãe, não vai se conectar comigo, enfim. Então, assim, não existe instinto materno. Existem, claro, questões biológicas ali envolvidas, mas o que se dá para fazer para um bebê, um homem e uma mulher podem fazer, aprendendo juntos, né? Não é porque ele é homem que ele não vai conseguir dar banho, que ele vai conseguir fazer alguma coisa com o bebê, não vai conseguir acalmar. Às vezes, ele vai acalmar em um momento e a mãe vai acalmar em outro, porque são relações diferentes, são formas que o bebê encontra também conforto, que o bebê precisa de quê? Ele precisa de segurança, ele precisa de estabilidade, ele reconhece quem está com ele a partir de um determinado tempo, né? Então, é você conversar, você se permitir ser conhecido pelo seu bebê. E às vezes a mãe também tem um nível tão alto de exigência de que ela tem que ser a supermãe, que tem que dar conta de tudo, que ela começa a ficar num lugar de tanta insegurança, de tanto medo, que vai culminar que o bebê se acalma com o pai. Eu vejo bebês que se acalmam com o pai. O pai pega e ele se acalma, o que normalmente é natural pela questão da amamentação, se acalmar com a mãe. Mas ele está mais relaxado, ele está mais confiante,
né? Nossa, eu tenho pais que ele fala, não, isso aí você fazer. Eu só explico uma vez, não, pode deixar, não, pode deixar ela aí, Aldaci. Quando você sair, ela consegue fazer, porque eu vou ajudar. E faz, porque eles estão imbuídos naquele processo. Assim como tem mães que nascem e não conseguem sintonizar com a maternidade, demora, sabe, de se conectar, demora de entender o bebê, né? Não é tão fisiológico assim, não é tão o instinto materno, né? Não é tão assim, gente. Amamentar é só chegar e botar o peito na boca? Não, né? Assim como o parto, a mulher tem que estar ali de corpo presente, né? Parir os medos dela, as angústias dela, para depois parir o bebê. E a mesma coisa é a amamentação, se desnudar dos medos para poder também chegar nessa amamentação, porque depende também de como isso foi construído para ela e dito desde antes, né? Na vivência, na história dela. Então, às vezes, no coletivo dela, tem aquele medo construído ali. Então, é difícil de se conectar. Pode deixar e a mãe ou a sogra pousa na casa e eu faço. Tem mulheres com 30 dias que nunca deu um banho no filho. O bebê já está grande, 3 meses, não deu um banho no filho. Então, está faltando essa conexão, né? E cadê o instinto materno? Então, não está conseguindo ali entrar nesse local de maternidade dela. O instinto materno é um mito que você tem o senso de responsabilidade muitas vezes, mas o amor é um processo de construção e não é uma coisa linear. Às vezes a gente ama, às vezes a gente não ama, às vezes a gente ama, mas queria um tempinho sozinha. Então, assim, pode demorar o processo de se alinhar com a maternidade, pode demorar o quê? 3 anos, pode demorar um tempo imenso. Você pode até amar seu filho, aprender a amá-lo, mas ainda assim ainda não está conectada com a maternidade, ainda não conseguir encaixar, integrar os lugares da sua vida. Então, assim, tenha paciência também, né? Tenha paciência se você estiver passando por isso, se a mãe estiver passando por isso. Tenha calma com você e saiba que as primeiras impressões não necessariamente serão as impressões para o resto da vida. E todo vínculo pode ser construído e desenvolvido diversas vezes. Então, a gente pode ser que naquele momento não consigamos, né? Naquele momento precisamos mais de tempo, mas pode ser que ali a pouco, se não aconteceu, alguma coisa está ali em você, no processo, no bebê, em como foi o parto, em como tem sido o processo todo. Então, assim, se der tempo para entender o que está acontecendo e para se ajustar a isso, a esse novo papel. Isso. E saber que às vezes esse amor que as pessoas acham que chega, não chega. Demora, é construído, é com o tempo. Eu vi uma frase para terminar aqui bem interessante, que dizia assim: ser mãe no puerpério é querer fugir e no meio da fuga lembrar que você queria levar o que te fez querer fugir, o bebê. Né? A gente quer se livrar da criança, mas tem aquela coisa que é meio diabólico, uma mulher querer se livrar da criança, né? Ela não pode querer, eu não quero ouvir o choro dessa criança, não estou aguentando. É um bebê, nossa, é um serzinho indefeso, mas às vezes chega ao extremo, limite de fome, de exaustão. Eu sempre falo, quando eu voltei da minha licença maternidade, eu tinha 5 cáries. Eu tenho certeza que não era excesso de escovação de dente. Né? Você vai no banheiro, você faz número 1, número 2 com a criança colada em você. Você não consegue nem tomar um banho, você não dorme. Né? Então chega um momento de exaurir suas forças. Então, às vezes você quer se livrar, mas é naquele momento, depois volta. E é isso, tudo é difícil dessa conexão. Né? Você não quer. A minha sensação não é um se livrar da criança, é você ter Não, um é se monte livrar do de problema. necessidades, é você ter um monte de necessidades que não estão atendidas naquele momento. Então, o que você queria talvez seja tempo para atender às suas necessidades, tempo para olhar para você e para o que está acontecendo, tempo para fazer cocô em paz, né? Então, tempo para tomar um banho, tempo para escovar o dente, tempo para não fazer nada, não pensar em nada e não ter que resolver nada. Então, assim, não é a criança especificamente, mas todo o processo, porque é exaustivo, é a sobrecarga, é a falta de apoio, é o desamparo, né? Porque toda dor, quando a gente está recebendo afeto, qualquer processo difícil na nossa vida, quando a gente é amparado, fica mais fácil.
Quando a gente é amparado, a gente passa por aquela situação de maneira mais tranquila, mesmo que com dor, porque a gente olha para o lado e sabe que está sendo amparado, que está sendo cuidado. Porque não é da criança que a gente quer se livrar, a gente quer se livrar do problema, que na verdade não é um problema, né? É o início daquela vida, né? Difícil, a gente quer se livrar daquilo, querer que aquilo tudo passe, depois você olha para trás e fala, nossa, passou, que alívio, né? Hum. Gente, eu preciso encerrar, porque senão o Instagram vai fazer isso por mim, tá? Muito obrigada por vocês que ficaram aqui até o final. Amanhã não perca a live sobre o coronavírus, tá? Com Milena Cabral. Mayumi, muito obrigada, tá? Por aceitar o convite, por vir aqui. Seja bem-vinda quantas vezes você quiser aparecer, tá? Fala pra gente onde é que você atende. Eu atendo hoje online apenas, né, com essa questão do coronavírus. Estou Sim, só sim. atendendo, só estou fazendo atendimentos online nesse momento. Mas geralmente, quando voltar, né, quando as coisas se acalmarem, eu atendo na Tancredo Neves, em Salvador. Então, me sigam lá nos primeiros 1000 dias, quem estiver por aqui que não me conhecer. E foi um prazer também, obrigada pelo convite. É um prazer estar com você. Obrigada, Mayumi. Gente, eu atendo domiciliar, né? Meu atendimento é domiciliar. Tem o meu Instagram também, @Aldaci Almeida. E quem quiser me contratar também, tá aí no meu Instagram, tem meu telefone, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigada, viu? Obrigada, Isis. Beijo, tchau. Vou encerrar aqui. Obrigada, mãe. Boa noite. Vou encerrar o vídeo.